com o alagamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, existem dúvidas de quando será possível ter voos diretos aí para a cidade. Para a gente tentar entender esse assunto, vamos receber agora o empresário e também ex-presidente da Azul Linhas Aéreas, o Pedro Janot. Muito bom dia, Pedro. Bom dia. Pedro, chama a atenção aquele cargueiro que ficou inclusive posicionado na pista, está ilhado lá até agora. As imagens são de fato todas elas impressionantes, né, do aeroporto Salgado Filho, infelizmente. Nesta semana, inclusive, a ANAC e a Freeport, que faz lá a operação do aeroporto, entraram num acordo na possibilidade de voltar em setembro. Isso nos dá toda a dimensão, né, do tamanho dessa ocorrência, Pedro. Eu acho que o aeroporto Salgado Filho, para abrir em setembro, tem que ter muito boa vontade dos gerenciadores dessa crise. Minha opinião é que esse aeroporto abre junho, julho, agosto do ano que vem, porque tem muitas instalações que foram danificadas, desde radares até todo o sistema de voo foi comprometido e que certamente está debaixo d'água, e isso demora muito, é muito caro, e toda essa instalação tem que ser absolutamente precisa nos milímetros para que os aviões pousem de forma segura. Então, eu não esperaria com tanta certeza de setembro de 26. Até porque, né, Pedro, muito bom dia para você, já agradecendo a sua participação aqui conosco. A retomada, ela certamente vai ocorrer em algum momento, mas não vai custar pouco, né? E também a gente sabe que as atividades operacionais de um aeroporto são bastante interdependentes, então não adianta uma coisa estar pronta e a outra não, precisa tudo estar fluindo e abrir garantindo a segurança, né, dos funcionários e também passageiros. É verdade. E tem um outro aspecto que, falando nos clientes e segurança, que na aviação é a palavra-chave, a pista, quando for desalagada, a gente tem que ver também o que aconteceu com ela. Ou seja, se tiver boa, melhor ainda, mas se tiver danificada, a reconstrução é cara e lenta. Pedro, agora a pergunta do nosso comentarista, Cássio Miranda. Você, Cássio? Pedro, bom dia. Você bem disse sobre todas as dificuldades para que se volte a operar no aeroporto Salgado Filho, e nós falávamos aqui sobre as questões econômicas que decorrem dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Diante dessa complexidade no que diz respeito ao aeroporto Salgado Filho, você vê alternativas mais fáceis ali na região, que se use aeroportos menores em cidades próximas a Porto Alegre, ou essa logística aérea na região sul ficará prejudicada por todo esse período? Na região sul, a gente tem a operação da base aérea da aeronáutica, que já está em curso, aliás, entrando em curso, para receber materiais, mas ainda não para receber passageiros. Portanto, Porto Alegre vai ter que viver dos seus aeroportos secundários, tais como Caxias do Sul, entre outros. Estou falando de Canoas, Caxias do Sul, que são os mais próximos, conectando Porto Alegre por ônibus e entrando num terminal provisório. Que, aliás, terminal provisório, durante muito tempo, uma das companhias trabalhou por anos. Então, não vejo problema quanto a isso.
Pedro, o que representa, então, Porto Alegre, né, nessa logística? O senhor que atua, né, atuou nessa área por muito tempo. O que representa lá Porto Alegre em relação à movimentação aérea brasileira? Como a Cássio disse, então, haverá possibilidades aí da logística ser complementada por outros locais, evidentemente de uma maneira não tão ideal, mas então haverá uma solução neste momento e, como o senhor disse, né, quer dizer, falar em setembro é muito otimismo para conseguir voltar a operar pouso e decolagem no Salgado Filho. Verdade, estou de acordo. Salgado Filho, se fizermos uma extrapolação que Rio Grande do Sul representa 40% do PIB nacional, a gente já pode entender o estrago que a ausência de Salgado Filho fará na economia gaúcha. Porém tem um aspecto importante. Dentro da malha aérea nacional, tem uma companhia, e tem, aliás, 2 ou 3 companhias que usam massivamente aeroportos, aviões de 9 lugares, com uma capacidade líquida de carregar 2.500 quilos. Então, é uma oportunidade desses aviões tocarem em aeródromos, mesmo que seja uma regular, desde que a ANAC autorize essa entrada. Então, eu diria que a capilaridade está garantida sob qualquer aspecto. Agora, Pedro, o fechamento do aeroporto de Porto Alegre acabou forçando também, acredito, o planejamento das próprias companhias aéreas, né? Queria que você pudesse falar um pouco como até tem sido a comunicação com os passageiros e o público, que certamente gente que tinha passagens aéreas compradas para os próximos dias, né? E que agora vão ter que também se adaptar a essa nova realidade. A realidade que eles terão, a principal é fazer com que essas passagens, essa mudança de horário não tenha custo algum para esses passageiros e o que importa de verdade a esta altura é o cliente. As companhias aéreas têm clientes que ela tem uma obrigação de entregá-los da largada, ou seja, do ponto de decolagem ao ponto de chegada numa determinada hora e num determinado dia. Diante disso, eu acho que é tranquilo, não vai haver problemas com isso. O problema virá da capilaridade, porque 60% do tráfego aéreo nacional correm em 2 companhias que basicamente usam os principais troncos de alimentação do Brasil, ou seja, as grandes cidades com voo regulares, ponto a ponto. Então, o desafio é bastante grande para cumprir essa... Mas o que eu quero deixar claro que o importante agora é foco. Nós estamos orientados hoje, o Brasil inteiro, para o resgate de Porto Alegre, a sobrevivência, mas dentro em pouco nós vamos estar focados na conectividade das pessoas que largaram familiares no Sul e trabalham em todo o Sudeste, em todo o Centro-Oeste, para que elas voltem a ver e ajudar diretamente os seus parentes.
Sem dúvida, essa é a nossa expectativa, né? Toda a solidariedade ao Rio Grande do Sul, esse momento de muita resiliência mesmo. Nós conversamos com o empresário, ex-presidente da Azul Linhas Aéreas, o Pedro Janot, dando a dimensão para nós aí dessa situação envolvendo o Salgado Filho, as expectativas e, é claro, Pedro, que a gente possa conversar rapidamente aí, trazendo boas notícias para todo o estado, como o senhor disse. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço. Estou à disposição a qualquer momento que necessite. Muito obrigado. Bom dia.